Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre o SQL Server e uma dica para alternar a linguagem que você está utilizando no seu mecanismo de banco de dados, o SQL Server. Você provavelmente já teve algum problema de conversão de datas ou ainda quis exibir os dias da semana ou os nomes do mês em português, mas não conseguiu porque o seu banco de dados está configurado em inglês e ele retorna os dias da semana em inglês. Há uma instrução muito simples que pode ser utilizada para poder fazer esse ajuste e você vai ver nesta aula como fazer isso. Mas antes, lembre-se, esta é a aula 62 do curso de SQL Server. Essas aulas estão todas disponibilizadas aqui no YouTube para que você possa aprender como utilizar o SQL Server, da mesma forma que utilizamos e aprendemos a usar o VBA numa série de aulas específicas que eu gravei sobre o tema. Então, recomendo que, caso você não tenha assistido ainda essas aulas e seja a primeira vez que você esteja assistindo o conteúdo aqui do meu canal, que então faça a leitura e assista às aulas do curso de SQL Server para que você possa ter aí os conhecimentos necessários para manipular banco de dados. Vamos começar então abrindo o SQL Server Management Studio. A fonte para o material que nós pesquisamos, que eu pesquisei a respeito desta mudança de idioma, está no site, cuja fonte eu vou colocar na descrição desse vídeo e nos comentários. Então vamos lá. Para que possamos mudar a linguagem do nosso banco de dados, podemos utilizar o comando set language e passar como parâmetro o idioma que queremos trabalhar. Então eu vou colocar o idioma como English. Quando executamos esse comando, observe que na parte inferior da tela que ele mudou inclusive a mensagem para inglês. Agora ele mudou o meu formato, por exemplo, de exibição dos dias. Existe um comando interno que você pode utilizar, que é uma variável de ambiente, que verifica qual é o idioma que está definido naquele momento. Então, se eu der um @language, nós vamos visualizar qual é o idioma que está atribuído ao seu banco de dados. Se você não sabe, então você pode pressionar a tecla F5 com esse comando e você vai visualizar na parte de saída qual é o idioma definido nesse momento. Vamos voltar para o português, então set language. Vamos colocar aqui português, entre parênteses, Brasil. Pronto. Agora, se selecionarmos esse comando novamente e pressionarmos a tecla F5, você vai perceber que a mensagem agora do próprio ambiente mudou para o português. Definição do idioma alterada para português Brasil. E se tentarmos utilizar agora o comando select @language, você vai perceber que o comando agora está definido para o idioma para português Brasil. Isso é prático para que você possa usar comandos como, por exemplo, este, select date name. É um comando interno do SQL que permite a você exibir diversas formas diferentes ou diversas informações a respeito da data. Weekday é dia da semana. Então eu vou pegar aqui o weekday da data atual. Selecionando esta linha, vou executar e observe que ele escreveu terça-feira em português. Vou usar aqui mais um comando, então select date name. Dessa vez eu vou trazer o month, que é o mês da data atual. Observe que da mesma forma que o comando anterior, quando executarmos, o nome do mês em português será exibido. Vamos fazer agora a troca de novo para o inglês. Então vou definir o set language aqui na parte de baixo da tela. Vou selecionar o comando e executar. O comando agora está em inglês. E se nós repetirmos esses dois comandos, então eu vou copiar e vou colar aqui na linha de baixo. Date name, weekday para a data atual. Ao pressionar a tecla F5, você vai ver que ele vai escrever Tuesday, que é terça-feira. E nesse caso, se nós pedirmos para que ele me mostre o mês, August, que é o mês em inglês. Vamos voltar agora nosso idioma novamente para o português Brasil. F5, idioma alterado corretamente. Se quiséssemos fazer algo diretamente na nossa base de dados, então eu poderia usar tabelas que já existem. Então eu tenho aqui meu banco de dados, eu tenho algumas tabelas que eu já usei nas gravações de aulas, e eu vou fazer aqui o insert. Por exemplo, lembre-se que nosso idioma está definido para o português Brasil. Insert into trovato.tb04 pessoas, que é a minha tabela de pessoas,
E eu vou colocar aqui a ID pessoa, nome, sobrenome, que são os campos da minha tabela, data de nascimento e CPF. O idioma também faz diferença no momento em que nós estamos importando ou estamos cadastrando as nossas informações. Por exemplo, eu vou cadastrar aqui um item, um ID8. Vamos colocar aqui um teste como nome, sobrenome, e eu vou colocar a data, 15 de outubro de 2022. Como nós estamos no padrão português Brasil, esse formato de data ele é aceito. Eu vou cadastrar agora o CPF. CPF fictício, selecionando então agora o meu comando de insert. Ao executá-lo, você vai perceber que uma linha foi afetada, ou seja, eu consegui adicionar essas informações na minha tabela. Select asterisco from trovato.tb04 pessoas. Selecionando o comando e dando executar, você vai perceber que eu adicionei agora um item 8 chamado teste sobrenome, com tudo funcionando perfeitamente. Agora nós vamos alternar a nossa linguagem para o inglês. Vou dar um set language para o English novamente. Vou selecionar esse comando e vou pressionar a tecla F5. Nosso idioma foi trocado para o inglês. E agora nós vamos tentar fazer a mesma instrução de insert. Observe que a data eu vou manter no padrão. E nesse caso eu vou colocar um outro ID 9. Selecionando aqui os dados. Vou executar e você vai perceber que vai dar uma mensagem de erro. Conversion failed when converting date. Então ele não conseguiu converter a data para o padrão correto americano. O padrão americano, padrão é mês, acompanhado do dia, depois o ano. E se eu tentar fazer um insert agora com a inversão desses valores, você vai ver que uma linha foi afetada. Se dermos um select na nossa tabela, nós vamos perceber que a linha 9 agora foi adicionada corretamente. Apesar do SQL ter mostrado o formato da data igual para ambos, no momento de fazer o insert, o idioma faz toda a diferença. Então, se eu definir agora meu idioma novamente para o inglês, eu vou ter certeza, ao executar o select, @language, que o meu idioma está para português. E eu posso manter as mesmas características usando o padrão português Brasil para poder fazer o insert de datas. Se você então fizer a inserção de roubou a palavra. Se você estiver então fazendo algum insert ou se você tiver problemas para fazer a manipulação de dados, principalmente nessa parte de conversão, dê uma olhada qual o idioma que o seu banco de dados está definido. Dessa forma, você vai evitar problemas como esse que eu apresentei aqui no vídeo durante o processo de gravação ou inserção dos seus dados. Espero que a dica tenha ajudado. Eu espero você nos nossos próximos encontros. Não se esqueça, curta, compartilhe e comente aqui no vídeo o que você achou dessa aula. Grande abraço, até o nosso próximo encontro.